Bom dia, meus lindos, minhas lindas, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui mais um domingo, numa EBD online, né? Vamos estar estudando a lição de número 5, amados. A lição de número 5 que fala sobre Barnabé, Ananias e Safira, né? O que a gente vai estudar hoje? Um assunto bem sério, que muita gente ainda faz, pratica, muitos adultos, muitas crianças, que uma palavra tão feia que desagrada, entristece a Deus, entristece a todos nós, tio Douglas e toda a liderança do Esquadrão Júnior, nossos pastores, enfim, ninguém gosta desse assunto que a gente vai estar estudando, tá bom? Mas antes de estar falando um pouquinho sobre Ananias e Safira, vamos estar lendo, né, a passagem do estudo, que é Atos 5, de 1 a 11, que vai falar de Ananias e Safira, mas também vamos estar estudando um pouquinho antes, vamos estar lendo um pouquinho antes do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo de 32 ao 37, tá? Vamos estar lendo, né? O tio Douglas vai estar lendo, né? E vocês vão estar acompanhando. Não dá pra gente, não dá pra vocês participarem, né? Não dá pra gente fazer aquilo que o tio Douglas gosta de fazer em sala de aula, que é cada um ler um versículo, mas assim, que vocês possam estar com as suas Bíblias em mãos para poder acompanhar a leitura, tá bom? Vamos lá. Versículo 32 de capítulo 4 do Atos dos Apóstolos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita e havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Amados, naquela época, Deus ensinava aos apóstolos, os apóstolos ensinavam ao povo que era necessário amar o teu próximo, cuidar do seu próximo, não é? E naquela época muitas pessoas passavam necessidade. Então, eles faziam com que as pessoas que tinham mais condições vendiam as terras, vendiam o que tinham, passavam o dinheiro aos apóstolos, os apóstolos administravam para aqueles que estavam necessitando, né, de comida, necessitando de algum benefícios, no caso dinheiro, né? E aqui a Bíblia fala sobre uma pessoa que de bom coração, que quis dar o exemplo, que é Barnabé, né, que tem como título um nome, significado, aquele que dá ânimo, ou filho da consolação. O tio vai contar um segredo, viu? Aqueles passados uns 4, 5 anos atrás, quando estava começando o Esquadrão Júnior, o tio Fábio imitou Barnabé, interpretou Barnabé. Aí se vocês quiserem tirar a dúvida, pergunta pro tio Fábio. Tio Fábio, faz de novo aquela dancinha de Barnabé. Olha só, tio Fábio vai, o tio Fábio não, o pastor Fábio vai pegar o tio Douglas, hein? Brincadeirinha. Enfim, amados, e Barnabé deu o exemplo, vendeu o que tinha, né, terras, algumas terras, e passou o dinheiro aos apóstolos, para que eles pudessem passar para aquelas pessoas que estavam necessitadas e precisando, tá bom? E agora vamos estar lendo, né, o estudo mesmo em si, que é o capítulo 5, de 1 a 11, que nós vamos estar falando sobre aquele assunto que o tio Douglas falou que é muito sério, tá? Vamos lá, versículo de número 1. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu, e depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias,
levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Meus lindos, minhas lindas, então, assim como Barnabé foi exemplo, né, vendendo o que tinha e passando todo o valor para os apóstolos, né, Safira e Ananias fizeram diferente. Venderam as terras também, quiseram participar, mas não entregaram o valor correspondente que venderam. Não passaram todo o dinheiro da venda das terras aos apóstolos. E Pedro disse ainda para Ananias: Ananias, por que você mentiu, entregando um valor abaixo do que você vendeu suas terras, né? E contudo ele disse: Não mentiste para o homem, mas mentiu para Deus. Aí já entra o assunto sério que o tio Douglas estava falando para vocês, meus queridos. A mentira, né? A mentira, hoje em dia, as pessoas mentem para poder se safar, para poder sair de um problema. Mentir para muitas pessoas é um caminho rápido de resolver alguns problemas, mas também quando se descobre a mentira, o problema fica maior, né? E foi o que aconteceu com Ananias em primeiro lugar, não é? Pedro falou para ele que ele havia mentido, não somente para o homem, mas havia mentido primeiramente para Deus. E ali Ananias caiu morto, né? Decorrente do pecado que ele cometeu, de mentir. Logo após veio Safira, sua esposa, e fez a mesma coisa. Pedro interrogou ela e perguntou se era o valor que haviam vendido as terras. E ela confirmou, ela falou sim. E Pedro novamente falou que ela estava mentindo, que não era o valor que eles haviam vendido as terras, né? E ainda falou que os homens que enterraram o marido também estariam ali para enterrar ela também. E no mesmo instante ela também caiu morta. Então, queridos, aí a gente vê como a mentira é um assunto que entristece a Deus, é um assunto que entristece a todos nós, papais e mamães também sentem muito quando alguma criança, algum filho mente, e isso é muito feio, é muito ruim para nós, não é? Então que nós possamos estar aprendendo com essa lição de Ananias e não estar mentindo. Pessoal, o mundo fala que a mentira tem rabo curto, que a gente descobre muito fácil, muito rápido também. Mas é muito melhor, é muito mais gratificante você estar falando a verdade do que estar mentindo, não é? Eu, particularmente, tio Douglas, abomino demais a mentira. É uma das coisas que eu detesto é quando alguém está mentindo e a gente acaba descobrindo, não é? E a própria Bíblia mesmo, queridos, nos ensina com alguns versículos, algumas passagens que falam, né, sobre a mentira. A gente vai estar lendo Efésios 4:25 diz assim: Por isso não mintam mais. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Olha só o que fala Colossenses 3, 9 e 10. Não mintam uns para os outros, pois vocês não deixaram de lado a natureza. Pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. É a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Provérbios 12, 22 vai falar como é a mentira para Deus. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Provérbios 12, 22. E a gente vai estar lendo também em João 8, 44, um versículo bem conhecido.
que é 8:44, a parte somente C. Diz assim: quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, ele está acostumado a mentir, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Né? Quem é o pai da mentira? Satanás. Então, amados, então quando a gente está mentindo, a gente pode estar até se comparando a um filho de diabo, do diabo, de Satanás, do nosso inimigo. Mas vocês não, vocês são filhos do nosso Senhor. Eu sei que vocês não vão mentir para o seu pai, eu sei que você não vai mentir para sua mãe, para os professores. Então, falem a verdade, tá? E a gente vai estar lendo um último versículo lá em Levíticos 19:11. Não roube, não minta e não engane os outros. Então, amados, a mentira é uma palavra feia, uma palavra, uma coisa ruim quando se comete. É fácil de se livrar de um castigo, de um problema. É fácil, é só mentir. Mas isso traz sérias consequências se descobrirem. Então, o tio Douglas, toda a liderança do Esquadrão Júnior, os nossos pastores, papai e mamãe, ensinam a vocês. Não mintam, amados. Não mintam, meus queridos, minhas queridas. Não mintam, porque isso é muito feio, tá? Sempre é bom dizer a verdade, tá? Nem que doa, né? Mas é bem melhor falar a verdade, porque além de estar deixando Deus feliz, vai estar fazendo com que os pais e as mães, os papais e as mamães acreditem mais em vocês, tá? Quando se fala a verdade, a gente acredita e confia muito mais nos nossos filhos, tá bom? E assim foi o nosso estudo sobre Barnabé, Ananias e Safira, né? Espero que vocês possam ter aprendido, né, com essa lição que a gente fez hoje sobre Ananias e Safira e o pecado que eles cometeram, que é a mentira. Mentiram para Deus, não é? E também eu sei que vocês não fazem isso, tá bom? Que vocês possam estar sempre na presença de Deus, continuem estudando, continuem lendo a Bíblia, continuem orando, tá? E fiquem com Deus, porque tio Douglas e os líderes do Esquadrão Júnior estão todos morrendo de saudade de todos vocês, tá bom? Fiquem com Deus, bom domingo para vocês e Deus os abençoe. Ótimo domingo para todos.